Aposto que você nunca viu um pai contar os dias até a morte da esposa, só para poder expulsar a filha de casa. 3 dias após o funeral da minha mãe, meu pai estava em seu cômodo favorito, segurando o testamento como se fosse um bilhete premiado da loteria. 33 milhões de dólares, a casa da família, controle total, tudo o que ele esperava. Ele me olhou com olhos que eu nunca tinha visto antes, frios e calculistas, e disse as palavras que claramente havia ensaiado. Arruma suas coisas. Sua mãe não pode mais te proteger. O que ele não sabia era que a mãe também o observava. Durante 2 anos, ela documentou cada crueldade, cada crédito roubado, cada traição. Enquanto ele contava os dias para a morte dela, ela construía algo extraordinário, uma armadilha legal que o destruiria no exato momento em que ele pensasse ter conquistado tudo. Olá a todos! Meu nome é Olivia Henderson, tenho 32 anos e hoje vou compartilhar como 8 anos de humilhação terminaram com meu pai perdendo seu império diante de 300 testemunhas. Tudo porque ele não conseguiu esconder sua verdadeira natureza por apenas mais 30 dias. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Durante 8 anos, fui o arquiteto fantasma da Henderson Development Corporation. Meu pai, Richard, era o CEO, o rosto nas capas de revistas, o homem que recebia prêmios por a visão de design inovadora. Eu era o estagiário permanente com um diploma do MIT, desenhando plantas às 3 da manhã enquanto ele levava o crédito nas reuniões do conselho às 9 horas. Olivia está aqui como uma oportunidade de aprendizado, ele dizia aos clientes quando perguntavam sobre a jovem que desenhava freneticamente no canto. Empresas familiares precisam ensinar paciência antes de liderança. Minha mãe, Eleanor, intervinha com delicadeza. Richard, ela projetou todo o complexo Metro Plaza. Talvez algum reconhecimento? O reconhecimento é conquistado ao longo de anos, provando seu valor, ele a interrompeu. Não é distribuído como troféus de participação. O projeto Metro Plaza havia ganhado 3 prêmios de arquitetura. Meu nome não constava em nenhum dos projetos inscritos. O e-mail que ele me enviou naquela semana ainda está gravado na minha memória. Não assine os desenhos. Você ainda não está nesse nível. Isso é para o seu próprio desenvolvimento profissional. Meu salário, $45 mil por ano, enquanto a média do setor para alguém com a minha experiência era de $120 mil. Mas eu fiquei, por minha mãe, pela paz familiar que ela tentava desesperadamente manter. Então chegou março de 2024. As palavras do oncologista foram clínicas e precisas: câncer de pâncreas em estágio 4. De 3 a 6 meses. Minha mãe começou a se encontrar com um homem chamado Michael Torres todas as terças-feiras. Planejamento patrimonial, ela dizia com um sorriso estranho. Garantindo que tudo esteja em ordem. Enquanto isso, meu pai ficava cada vez mais ousado a cada semana que passava conforme o estado dela piorava. Em setembro, ele já nem fingia revisar meu trabalho antes de assiná-lo. O projeto Century Tower expôs a verdadeira extensão de sua exploração, um empreendimento de uso misto avaliado em $500 milhões, com 47 andares de design sustentável revolucionário. Passei 14 meses aperfeiçoando cada detalhe, criando algo que redefiniria o horizonte de Boston. Isto precisa ser impecável, disse meu pai, despejando o relatório inicial na minha mesa. Os investidores esperam a excelência da Henderson. Superei as expectativas. Só os sistemas ambientais já representariam uma economia de 30% nos custos de energia. Os espaços públicos criaram conexões comunitárias que seriam estudadas por urbanistas durante décadas. Cada planta baixa maximizou tanto a eficiência quanto o conforto humano. No entanto, quando os projetos preliminares foram enviados aos investidores, a carta de apresentação dizia: tenho o prazer de apresentar minha visão para Century Tower, Richard Henderson. É apenas protocolo de negócios, disse minha mãe fracamente da cama quando lhe mostrei. Ela já havia perdido 18 quilos. Sua hora vai chegar, querida. Mas descobri algo mais naquele mês de setembro. Enquanto organizava os papéis da minha mãe durante uma de suas sessões de quimioterapia, encontrei documentos de transferência de propriedade datados de 2 anos antes. Meu pai havia transferido sistematicamente todos os bens conjuntos para o seu nome, apenas a casa, os imóveis de investimento, até mesmo a herança da minha mãe, deixada pelos pais dela. É para fins fiscais, explicou ele quando a mãe questionou o assunto, ainda sob o efeito da morfina.
Confie em mim, Eleanor. Estou protegendo o futuro da nossa família. Nossa família. Como se eu alguma vez tivesse sido realmente incluída na definição de família dele. Na noite anterior à morte da minha mãe, ela segurou minha mão com uma força surpreendente. A fundação, ela sussurrou. Lembra da fundação, Olivia? Pensei que ela estivesse delirando. A dose de morfina havia sido aumentada 2 vezes naquele dia. Eu não fazia ideia de que ela estava me dando a chave para tudo. 15 de outubro de 2024, 3h47 da manhã. Minha mãe deu seu último suspiro enquanto meu pai dormia no quarto de hóspedes, alegando que seus equipamentos médicos perturbavam seu descanso. Segurei a mão dela a noite toda, sussurrando lembranças de tempos melhores. Ela estivera inconsciente por horas, mas eu precisava acreditar que ela podia me ouvir. A enfermeira do Centro de Cuidados Paliativos marcou o horário, ofereceu condolências e, discretamente, começou a fazer as ligações necessárias. Meu pai apareceu às 6 horas da manhã, tomou banho e vestiu seu terno caro. Quanto tempo? Foi tudo o que ele perguntou. Há 3 horas. Ele assentiu com a cabeça uma vez, pegou o celular e ligou para seu advogado, não para a funerária, não para a família. Para seu advogado. James Richard Henderson. Eleanor faleceu esta manhã. Preciso que a leitura do testamento seja agendada imediatamente. Sim, hoje, se possível. A leitura do testamento aconteceu naquela tarde em nossa sala de estar, a mesma sala onde mamãe havia oferecido jantares de feriado por 30 anos. James Whitman, amigo de golfe e advogado pessoal do meu pai, leu o documento simples com eficiência comprovada. Ao meu amado marido, Richard Henderson, deixo a totalidade do meu patrimônio, incluindo todas as propriedades, investimentos e ativos líquidos, totalizando aproximadamente 33 milhões de dólares. O sorriso do meu pai era discreto, mas inconfundível, o tipo de sorriso que ele ostentava depois de fechar um negócio particularmente implacável. Não há nenhuma menção a Olivia? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Whitman lançou um olhar para meu pai antes de responder. O testamento é bastante claro. Tudo vai para o seu pai. Meu pai recostou-se na poltrona favorita da minha mãe, o couro rangendo sob seu peso. Sua mãe confiou em mim para cuidar de tudo. Não se preocupe, Olivia. Você ficará bem. O jeito como ele disse tudo bem me deu arrepios. Sem a proteção da minha mãe, minha posição na Henderson Development tornou-se imediatamente precária. Eu não tinha contrato de trabalho, meu pai sempre insistiu que a família não precisa de papelada. Toda a minha identidade profissional existia apenas dentro da empresa dele. 8 anos de trabalho, mas meu currículo não mostrava nada além de a estagiária em uma empresa familiar. Eu morava na casa da família, no mesmo quarto que tinha desde criança. Agora era do meu pai, totalmente dele. Cada móvel, cada foto na parede, até a escrivaninha onde projetei a Century Tower, tudo era dele. Na manhã seguinte à leitura do testamento, descobri que meu cartão de acesso ao escritório estava desativado. A segurança ligou para meu pai para obter autorização antes de me deixar entrar. Foi apenas uma falha no sistema, disse-lhe em voz alta o suficiente para que todo o andar ouvisse. Você sabe como é a tecnologia. Olivia ainda está aprendendo nossos protocolos. Ainda estou aprendendo. 8 anos e 40 milhões de dólares em projetos bem-sucedidos depois. Mas a Century Tower era a minha carta na manga. O projeto estava prestes a começar a ser construído em 3 meses. Os investidores tinham aprovado os meus projetos e quaisquer alterações significativas acarretariam multas contratuais de 50 milhões de dólares. A apresentação para garantir o financiamento final estava agendada para 25 de outubro no Ritz-Carlton. 300 participantes, investidores, autoridades municipais e parceiros internacionais. Se eu desistisse agora, se eu deixasse apresentar meu trabalho como se fosse dele para aquele público, eu jamais me recuperaria profissionalmente. Ele destruiria minha reputação com algumas palavras bem colocadas sobre a estagiária que não soube lidar com a pressão. Naquela noite, chegou um e-mail da Torres e Associates. Assunto urgente referente ao espólio de sua mãe. Favor entrar em contato imediatamente. Quase apaguei. O que poderia haver de urgente em uma herança que já havia sido distribuída? Meu pai estava em seu escritório participando de uma teleconferência sobre a Century Tower.
Minha visão, ouviu dizer. Minha obra-prima. 18 de outubro. A Catedral de Santa Maria estava lotada com 200 pessoas em luto. Minha mãe era muito querida nos círculos de caridade de Boston, sua bondade havia tocado inúmeras vidas. Só as flores enchiam 3 salas, rosas, lírios e suas orquídeas roxas favoritas. Meu pai proferiu o elogio fúnebre com uma perfeição quase ensaiada. Eleanor era a parceira ideal, disse ele, com a voz carregada da dose certa de tristeza. Ela entendia que um homem bem-sucedido precisa de uma esposa que o apoie. Ela nunca reclamou, nunca exigiu nada, sempre confiou no meu julgamento em todas as coisas. Ele estava reescrevendo a história em tempo real. Mamãe tinha sido uma força da natureza, discreta, porém poderosa, aquela que de fato construiu a reputação da empresa por meio de suas conexões e elegância. Após a cerimônia, enquanto os convidados se reuniam no salão de recepção, meu pai brindou para chamar a atenção. Quero agradecer a todos por terem vindo, começou ele. O falecimento de Eleanor deixa um vazio, mas quero assegurar aos nossos amigos e parceiros que a Henderson Development continuará forte. Aliás, farei algumas mudanças necessárias para garantir a nossa excelência contínua. Ele olhou diretamente para mim. Olivia deixará a empresa em 72 horas. É hora de ela trilhar seu próprio caminho, longe da sombra do pai. Eleanor sempre a protegeu, talvez até demais. Mas agora, ele fez uma pausa, deixando o peso da situação se assentar. Ela precisa aprender a se virar sozinha. A casa, é claro, também passará por uma transição. Um novo começo é o melhor para todos. Ouviram-se exclamações de surpresa na multidão. A senhora Blackwood, a melhor amiga da minha mãe, agarrou meu braço. Até o prefeito parecia desconfortável. Procure outro lugar para morrer, disse meu pai baixinho ao passar por mim, a voz abafada pelos murmúrios de choque. Sua mãe não está mais aqui para te proteger. Meu tio Harold, irmão mais novo da minha mãe, me passou um cartão de visitas. Ligue para este número, ele sussurrou. Hoje à noite. Michael Torres, advogado do espólio. Você consegue acreditar? Um pai dizendo essas palavras no funeral da esposa, diante de todos que a amavam. Se você já sofreu traição da família, sabe como é essa sensação. Comente abaixo e me diga de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser saber como a justiça foi feita. Naquela noite, encontrei meu pai em seu escritório, já em seu terceiro uísque. Os convidados do funeral já tinham ido embora, a casa estava estranhamente silenciosa sem a presença da minha mãe. Você tem 48 horas agora, disse-lhe sem desviar o olhar do laptop. Estou sendo generoso. Eu projetei a Century Tower. Cada detalhe. Prove isso. Todos os arquivos têm registro de data e hora. As imagens de segurança mostram os arquivos nos servidores da empresa, as imagens das câmeras da empresa. Ele finalmente olhou para mim, com os olhos frios. Tudo que é criado durante o expediente com recursos da empresa pertence à empresa e eu sou a empresa. Mamãe ficaria enojada. Sua mãe era fraca. Ela te mimava, te fazia acreditar que você era especial. Você não é. Você é um arquiteto medíocre que teve sorte de nascer na família certa. Sorte? Eu trabalhei 14 horas por dia durante 8 anos, ganhando $45.000 por ano, enquanto você cobrava dos clientes $200 por hora pelo meu trabalho. Então você deveria me agradecer pela explicação. A apresentação na Century Tower é na semana que vem. Precisa de mim? Ele riu de verdade. Já contratei a Brennan Associates para revisar os projetos. Eles farão os ajustes necessários. De qualquer forma, seu trabalho amador precisa de um toque profissional. Amador? O Metro Plaza ganhou 3 prêmios. Meus prêmios. Meus projetos. Minha assinatura em todos os documentos. Ele estava de pé, imponente sobre mim. Você não tem nada. Você não é nada sem o nome Henderson. E depois de segunda-feira, você não terá nem isso. Eu mesmo irei falar com os investidores. Com que credenciais? Que provas? Você é uma estagiária prestes a ser demitida por incompetência e por tentar se apropriar do trabalho do seu pai. Em quem você acha que eles vão acreditar? Virei-me para sair.
8 horas da manhã de segunda-feira, ele gritou atrás de mim. Vá embora, ou vou chamar a segurança para te escoltar até a saída. 19 de outubro, 7 horas da manhã. O escritório Torres e Associates ocupava todo o 25º andar da Credential Tower. O próprio Michael Torres me recebeu no saguão de mármore. Sua expressão era séria, mas gentil. Sua mãe era uma mulher notável, disse ele, conduzindo-me a uma sala de conferências com vista para a cidade, e muito mais estratégica do que qualquer um imaginava. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. O testamento lido em sua casa era autêntico, mas incompleto. Há um adendo arquivado separadamente em meu escritório há 6 meses. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o documento. A assinatura da minha mãe, datada de 15 de abril de 2024. O documento tinha 12 páginas de texto jurídico denso, mas Torres destacou a seção principal. Caso Richard Henderson cometa qualquer ato de crueldade, abandono ou negação de direitos de herança a Olivia Henderson dentro de 30 dias após o falecimento de Eleanor Henderson, todos os bens deverão ser imediatamente transferidos para a Fundação Eleanor Henderson, tendo Olivia Henderson como presidente permanente. Mamãe sabia. Ela sabia de tudo: o crédito roubado, a exploração financeira, os casos do seu pai, sim, no plural. Ela documentou tudo. Torres pegou um tablet. Ela também gravou isso. O rosto da mãe apareceu na tela, magro, mas determinado, com a data de junho de 2024. Se você está assistindo a isso, Olivia, significa que seu pai revelou sua verdadeira natureza. A fundação existe desde 2022. Venho transferindo ativos para ela aos poucos, de forma legal. A assinatura do seu pai está em todos os documentos, ele nunca leu o que eu lhe entrego. A fundação controla 45% da Henderson Development por meio de diversas participações. Com os ativos da herança, você terá o controle majoritário. Mas a leitura do testamento. Seu pai acionou a cláusula no funeral. Tenho 12 declarações juramentadas de testemunhas que o ouviram despejá-lo, além disso. Ele reproduziu uma gravação de áudio, a voz do meu pai cristalina. Procure outro lugar para morrer. Quando devemos agir? A apresentação na Century Tower. Máximo impacto. Máximo número de testemunhas. Torres apresentou o quadro completo, e era de tirar o fôlego em sua abrangência. Minha mãe estava tramando algo que eu jamais imaginei. A Fundação Eleanor Henderson foi criada como um fundo beneficente com uma peculiaridade: ela pode possuir empreendimentos com fins lucrativos, desde que 60% dos lucros sejam destinados a instituições de caridade designadas. Sua mãe escolheu iniciativas educacionais para mulheres nas áreas de arquitetura e engenharia. E eu sou a presidente, irrevogavelmente. Sua mãe garantiu que seu pai jamais pudesse contestar isso. Ela teve sua capacidade mental avaliada mensalmente por 3 psiquiatras durante todo o período de planejamento. Cada documento é a prova de falhas. A fundação já controlava partes da Henderson Development por meio de empresas de fachada, 45% das ações adquiridas gradualmente ao longo de 2 anos. Meu pai assinava os papéis que minha mãe lhe apresentava, sem jamais perceber que estava entregando seu império. Com a transferência de 33 milhões de dólares em ativos para a fundação, eu teria recursos suficientes para comprar mais 6% no mercado aberto, o que representaria um controle total de 51%. Mas a transferência só ocorrerá se ele não violar a cláusula. Ele violou isso de forma espetacular, publicamente, com centenas de testemunhas. Torres sorriu. Sua mãe chegou a prever que ele faria isso no funeral. Ela sabia que a necessidade de controle dele se sobreporia à cautela quando ele achasse que tinha vencido. A apresentação de 25 de outubro é o momento perfeito. Ele estará mais vulnerável, com o ego inflado. Toda a comunidade empresarial de Boston estará assistindo. Quando revelarmos a verdade, ele não poderá distorcê-la nem encobri-la. Apareceu um e-mail do meu pai no meu celular. Seu escritório foi esvaziado. Seus pertences estão em caixas perto da entrada de serviço. Não me obrigue a chamar a segurança. Torres percebeu minha expressão. Deixe-o pensar que venceu. Só faltam 5 dias, Olivia. 20 de outubro, 23 horas. O prédio estava praticamente vazio, apenas alguns funcionários noturnos e a segurança. Meu cartão de acesso havia sido desativado,
mas eu ainda tinha meu código de acesso para manutenção, algo que meu pai nunca soube porque ele nunca se importava com detalhes triviais. A sala de servidores fervilhava com uma eficiência silenciosa. Cada projeto, cada revisão, cada registro de data e hora, tudo estava ali. 47 versões da Century Tower, cada uma meticulosamente registrada com meu ID de usuário. Os metadados não podiam ser falsificados, horários de criação às 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, centenas de horas em que meu pai estava em casa dormindo ou em seu clube de campo. Conectei meu pendrive e comecei a baixar tudo, não apenas o Century Tower, mas 8 anos de projetos, todos mostrando o mesmo padrão, meu trabalho até tarde da noite, as apresentações dele pela manhã. Senhora Henderson. Me virei rapidamente. Derek, o segurança noturno que me observava entrar neste prédio em horários absurdos há anos. Olá, Derek. Só estou pegando alguns arquivos pessoais. Ele olhou para o servidor e depois para mim. Ouvi o que aconteceu no funeral. Sua mãe era uma boa mulher. Ele fez uma pausa. Sabe, existem imagens de segurança de todas as suas noites em que você ficava fora. Cada entrada, cada saída, tudo está armazenado em um local externo para fins de seguro. Realmente? 7 anos de história. Mostra você trabalhando aqui até o amanhecer. Mostra seu pai chegando às 9 horas em ponto. Ele me entregou um cartão de visitas. Meu primo trabalha no centro de backup. Diga a ele que eu o indiquei. Ele pode conseguir cópias para você, cópias legais com certificados de autenticidade. Derek, Sua mãe trouxe sopa para minha filha quando ela estava doente. Visitou minha esposa durante a quimioterapia. Seu pai? Ele deu de ombros. Nem sabe meu nome depois de 15 anos. Os arquivos terminaram de ser baixados, 2 terabytes de prova. Obrigada, sussurrei. Faça valer a pena, ele respondeu. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou com mensagens inesperadas. 3 arquitetos seniores da Henderson Development, todos entrando em contato em particular. Vi o que aconteceu no funeral. Não está certo. Sarah Shen. Todos nós sabemos quem realmente projetou a Century Tower. Marcus Williams. Sua mãe ficaria orgulhosa de você por enfrentá-lo. Jennifer Park. Mas a ligação mais surpreendente veio de James Mitchell, presidente do Conselho de Administração da Henderson Development. Olivia, precisamos conversar em particular. Nos encontramos em um pequeno café em Cambridge, longe do distrito comercial de Boston. Mitchell parecia cansado, mais velho do que seus 52 anos. Estou no conselho há 15 anos, começou ele. Vi seu pai levar o crédito pelo seu trabalho desde que você começou. O conselho percebeu. Todos nós sabíamos quem realmente projetou o Metro Plaza. Então por que ninguém? Sua mãe nos pediu para não fazermos isso. Ela disse que tinha um plano e que precisávamos esperar. Eleanor era persuasiva e foi ela quem trouxe a maioria de nós para o conselho. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Outros 5 membros do conselho estão prontos para apoiar um voto de desconfiança, caso haja motivo justificado. Seu pai tem se mostrado negligente e arrogante. A encenação do funeral causou repulsa em todos. No dia 22 de outubro, chegou uma carta formal enviada por correio expresso. Seu vínculo empregatício com a Henderson Development Corporation está rescindido com efeito imediato devido ao descumprimento dos padrões de desempenho. Meu pai havia enviado cópia para toda a lista de contatos do setor. Ao meio-dia, o LinkedIn fervilhava de comentários sobre nepotismo descontrolado e millennials com áreas de superioridade. Mitchell me mandou uma mensagem. Ele acabou de nos dar motivo. Documentem tudo. Torres respondeu com 4 palavras. Perfeito. Mais 3 dias. 23 de outubro. Meu pai não resistiu à tentação de me humilhar ainda mais. Ele organizou uma coletiva de imprensa na sede da Henderson Development, oficialmente para apresentar o projeto da Century Tower, mas na verdade para me destruir publicamente. 50 jornalistas se reuniram na sala de conferências, Boston Business Journal, Globe, e até mesmo alguns veículos de imprensa nacionais que cobriam o projeto de grande porte. Assisti à transmissão ao vivo do escritório de Torres.
Antes de falarmos sobre a Century Tower, começou meu pai, com a voz carregada de falso arrependimento, preciso abordar as recentes mudanças de pessoal. Nunca é fácil quando membros da família não conseguem atender aos padrões profissionais. Tentei por 8 anos orientar minha filha, ajudá-la a desenvolver habilidades reais. Ele fez uma pausa para criar efeito, o artista consumado. Infelizmente, apesar de todas as oportunidades, ela não conseguiu atingir o nível de desempenho exigido pela Henderson Development. Tive que tomar a difícil decisão de rescindir seu contrato de trabalho, para o próprio bem dela, na verdade. Ela precisa trilhar seu próprio caminho, e não se aproveitar da fama do pai. Senhora Henderson, perguntou um repórter, há rumores de que ela projetou partes significativas da Century Tower. Meu pai riu. Olivia ajudou com alguns esboços básicos. Nada criativo, nada estrutural. A visão, a inovação, isso vem de uma experiência que ela simplesmente não tem. As postagens no LinkedIn começaram imediatamente. O CEO da Henderson demonstra firmeza e amor. Quando o nepotismo falha, uma história com uma lição importante. 500 comentários em 1 hora, a maioria apoiando a decisão difícil, mas necessária do meu pai. Amanhã, anunciou ele, vocês verão a apresentação completa da Century Tower, minha obra-prima. 20 anos de experiência culminando na próxima estrutura icônica de Boston. Torres interrompeu a transmissão. Ele nos deu tudo o que precisamos, difamação pública, calúnia profissional, mentiras comprovadas. Ele sorriu. Sua mãe teria adorado isso. Ele está se destruindo com a própria arrogância. Meu telefone vibrou. Derek conseguiu as imagens. 7 anos, tudo autenticado. Pronto quando você estiver. É agora. O momento em que tudo muda. 300 das pessoas mais poderosas de Boston estão prestes a testemunhar a reviravolta definitiva. O que você acha que acontece quando uma vida inteira de mentiras é exposta diante de todos que importam? Deixe seu palpite nos comentários. E se você está gostando desta história, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. 24 de outubro. A sala de conferências de Torres transformou-se numa sala de guerra. 3 advogados, 2 contabilistas e um repórter judicial analisavam cada detalhe. A ordem de restrição está pronta, explicou Torres. No momento em que seu pai violou a cláusula, a fundação obteve legitimidade para congelar todos os bens em disputa. O juiz Martinez a assinará amanhã de manhã, 1 hora antes da apresentação. Analisamos as evidências pela última vez. O áudio do funeral estava cristalino. 12 declarações juramentadas de testemunhas, todas autenticadas em cartório. Registros do servidor mostrando meu trabalho. As imagens de segurança do Derek, 7 anos de eu entrando no prédio à noite e trabalhando até o amanhecer. Mas a prova mais contundente foi o vídeo que minha mãe gravou em junho. Ela olhou diretamente para a câmera, com a voz firme apesar dos analgésicos. Eu, Eleanor Henderson, estando em pleno uso das minhas faculdades mentais, testemunho que meu marido, Richard Henderson, vem sistematicamente se apropriando indevidamente do crédito pelo trabalho arquitetônico de nossa filha Olivia há 8 anos. Eu vi apresentar os projetos dela como se fossem seus, negar-lhe o devido reconhecimento e explorar financeiramente seu talento. A Century Tower é inteiramente criação de Olivia. Tenho os esboços originais que ela desenhou em nossa mesa de cozinha, datados e assinados. Richard nunca traçou uma única linha sequer. Isso vai ao ar, eu disse, no momento perfeito, quando ele estiver mostrando os seus projetos na tela principal. Vamos desativar o sistema de apresentação. A equipe de audiovisual do hotel já foi informada. Eles têm uma ordem judicial para cumprir. Mitchell ligou. Todos os membros do conselho estarão presentes amanhã. Estaremos prontos para uma votação de emergência assim que a verdade vier à tona. Naquela noite, não consegui dormir. Amanhã, 8 anos de humilhação chegariam ao fim. Meu pai finalmente enfrentaria as consequências. Meu celular acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Derek. 25 de outubro, 15 horas. O salão de baile do Ritz-Carlton era magnífico, lustres de cristal, janelas do chão ao teto com vista para o Boston Common e 300 cadeiras ocupadas pela elite da cidade.
O palco tinha um telão enorme exibindo o logotipo da Century Tower, um desenho meu, com o nome dele embaixo. Eu estava parada na entrada, meu nome estava visivelmente ausente da lista de convidados. Sinto muito, senhorita, disse o segurança. A senhora não está autorizada. Ela está comigo. Torres compareceu munida de uma ordem judicial. O juiz Martinez exige a presença da senhora Henderson para os procedimentos legais. Entramos justamente quando meu pai subiu ao palco. Ele parecia imponente em seu terno italiano, deleitando-se com a atenção. O prefeito estava sentado na primeira fila. 8 grandes empresas de investimento tinham representantes presentes. O crítico de arquitetura do Globo estava com o gravador a postos. Senhoras e senhores, começou meu pai, hoje vocês testemunharão o ápice do trabalho da minha vida. A Century Tower não é apenas um prédio. É uma revolução no design urbano sustentável. A tela mostrava meus primeiros esboços. Ele até guardou minhas anotações manuscritas nas margens, arrogante demais para perceber que eram de minha autoria. Cada linha, cada ângulo representa décadas de experiência e inovação. Esta manhã, 8 empresas se comprometeram a investir US$ 200 milhões com base nesses projetos, meus projetos. Mitchell chamou minha atenção na área reservada ao conselho. Ele acenou levemente com a cabeça. Outros 5 membros do conselho estavam sentados, prontos para acenar. Meu pai clicou no próximo slide, os sistemas ambientais que eu havia passado 6 meses aperfeiçoando. Só a eficiência energética já vai gerar uma economia de 30% ao ano. Concebi o sistema depois de anos de estudo. Torres se levantou. Com licença, Sr. Henderson. A sala girou. O sorriso do meu pai vacilou. Receio que haja uma questão legal que exija atenção imediata. Este é um evento privado. Com uma ordem judicial que se sobrepõe à privacidade. Torres caminhou em direção ao palco. Vamos continuar? A recuperação do meu pai foi rápida, seus instintos de vendedor entrando em ação. Ele até sorriu mais amplamente, gesticulando de forma desdenhosa para Torres. Pessoal, peço desculpas por esta pequena interrupção. Meu amigo advogado aqui deve estar confuso com o local. Talvez possamos tratar disso mais tarde. Insisto que abordemos isso agora, disse Torres firmemente, já de pé na base do palco. Meu pai riu, fazendo graça para a plateia. Você vê os desafios do sucesso. Mesmo em momentos de triunfo, sempre há complicações. Ele olhou diretamente para mim, finalmente percebendo minha presença. Algumas pessoas não conseguem aceitar quando não fazem parte da história. A plateia se remexeu desconfortavelmente, mas meu pai prosseguiu, clicando para o próximo slide, a joia da coroa da apresentação. Este projeto de átrio irá redefinir os espaços públicos em edifícios comerciais. Observe a precisão matemática, a visão artística. Levei meses para aperfeiçoar esses ângulos, para equilibrar beleza e funcionalidade. Eu conhecia aqueles ângulos intimamente. Eu as calculava durante as sessões de quimioterapia da minha mãe, encontrando paz na precisão enquanto ela dormia. 10 anos da minha experiência foram dedicados a este projeto, continuou ele, com a voz cada vez mais grandiosa, e é por isso que tive que tomar decisões difíceis em relação à minha equipe. Algumas pessoas simplesmente não eram capazes de compreender esse nível de sofisticação. O prefeito acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Os investidores inclinaram-se para a frente, fascinados. Na verdade, esta semana mesmo, tive que demitir um funcionário que reivindicou o crédito por esse trabalho. Você consegue imaginar um estagiário sem nenhuma experiência real tentando roubar o reconhecimento da Century Tower? Ouviram-se exclamações de espanto na plateia. Ele estava me destruindo publicamente na frente de todas as pessoas importantes em Boston. Às vezes, disse ele, olhando diretamente para mim, as pessoas precisam aprender a se colocar no seu lugar. Torres pegou o celular. Sr. Henderson, já terminou? Estou apenas começando. Perfeito. Nós também. Torres subiu ao palco com a confiança de quem tem 4 ases na manga. A ordem judicial que ele tinha na mão refletiu a luz quando se aproximou do microfone. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção, mas trata-se de uma questão jurídica urgente. Ele ergueu o documento.
Esta é uma ordem judicial do juiz Martinez, assinada esta manhã, referente ao espólio de Eleanor Henderson e à legítima propriedade intelectual que está sendo apresentada hoje. A expressão no rosto do meu pai mudou de irritação para preocupação. Isso é extremamente inapropriado. O que é inapropriado, Sr. Henderson, é fraude, a voz de Torres ecoou pelo salão de baile silencioso. Em 18 de outubro, no funeral de Eleanor Henderson, você violou uma cláusula legal vinculativa nos documentos de seu testamento. Ele pegou o celular e o conectou ao sistema de som. Meu pai tentou alcançar o microfone, mas Torres se afastou. 200 testemunhas ouviram você dizer isso à sua filha. A gravação foi reproduzida com clareza cristalina pelas caixas de som do salão de baile. Procure outro lugar para morrer. Sua mãe não está mais aqui para te proteger. Gritos de espanto ecoaram pela sala. O prefeito ficou boquiaberto. Várias pessoas pegaram seus celulares e começaram a gravar. Isso desencadeou um adendo ao testamento de Eleanor Henderson, continuou Torres. Todos os bens, incluindo os 33 milhões de dólares que você pensava ter herdado, foram imediatamente transferidos para a Fundação Eleanor Henderson. Olivia Henderson é a presidente permanente dessa fundação. Isso é ridículo. Além disso, Torres elevou a voz, interrompendo os protestos do meu pai. A fundação já detém 45% da Henderson Development Corporation por meio de participações que Eleanor estabeleceu nos últimos 2 anos. Com os bens herdados, a senhora Henderson agora controla 51% da empresa que você alega administrar. Os membros do conselho se levantaram. Mitchell falou com clareza. Precisamos de uma reunião de emergência do conselho agora. Subi ao palco carregando meu laptop e um pendrive. O salão de baile estava em completo silêncio, com 300 pares de olhos acompanhando meus movimentos. Meu pai ficou paralisado, seu rosto alternando entre descrença, raiva e medo. Já que estamos falando da Century Tower, eu disse, com a voz firme, vamos analisar a verdadeira história. Conectei o USB ao sistema de apresentação. A tela mudou, exibindo os metadados do arquivo. 47 versões de projetos da Century Tower. Cada um deles foi criado com meu ID de usuário. Observe os registros de horário. 2 horas e 47, 3 horas e 15, 4 horas e 32. Enquanto o Sr. Henderson dormia, eu criava sua obra-prima. A tela mudou para imagens de segurança, 7 anos de vídeo de vigilância autenticados pelos sistemas do prédio. Aqui estou eu, dia 15 de janeiro, trabalhando até o amanhecer na Metro Plaza. 9 de fevereiro, a noite toda na Praça do Porto. De março a setembro deste ano, foram registradas 212 horas após a meia-noite, todas na Century Tower. Derek havia incluído uma coletânea de vídeos. O público me observava entrar no prédio na escuridão e sair ao amanhecer, dia após dia, ano após ano. James Mitchell se levantou. Posso confirmar isso. O conselho suspeita há anos que Olivia foi a verdadeira arquiteta por trás do sucesso da Henderson Development. A tela mudou novamente. O rosto da minha mãe apareceu, magro, mas feroz. Eu, Eleanor Henderson, estando em pleno uso das minhas faculdades mentais, testemunho que meu marido, Richard Henderson, vem sistematicamente se apropriando indevidamente do crédito pelo trabalho arquitetônico de nossa filha Olivia há 8 anos. A sala explodiu em alvoroço. Os jornalistas digitavam freneticamente. Os investidores pegaram seus telefones e fizeram ligações urgentes. Todos os designs que vocês viram hoje, eu disse, olhando para a plateia, não são do meu pai. Todas as inovações que você admirou, eu as criei. As evidências são irrefutáveis. A verdade finalmente veio a público. A boca do meu pai se moveu, mas nenhum som saiu. Torres voltou ao microfone, sua voz cortando o caos. Neste momento, a Fundação Eleanor Henderson detém legalmente todos os ativos em disputa, os 33 milhões de dólares, os imóveis e, mais importante, 51% da Henderson Development Corporation. Ele se virou para meu pai. Sr. Henderson, o senhor não detém mais o controle acionário da empresa que vinha administrando. 3 investidores na primeira fila se levantaram imediatamente. Estamos retirando nossos memorandos de entendimento, anunciou um deles. Investimos na Century Tower com base em informações fraudulentas. Nosso compromisso de 200 milhões de dólares está anulado, acrescentou outro.
Meu pai finalmente encontrou sua voz. Isto é uma armadilha. É uma cilada. É justiça, disse Mitchell, subindo ao palco. Como presidente do conselho, estou convocando uma reunião de emergência neste momento. Todos os membros do conselho presentes. 11 mãos se levantaram na plateia. Moção para votar pela moção de desconfiança contra o CEO Richard Henderson. Concordo plenamente, disse outro membro do conselho. Todos a favor? 11 mãos se ergueram. Apenas a do meu pai permaneceu abaixada. A moção foi aprovada. Richard Henderson, você está demitido do cargo de CEO da Henderson Development Corporation, com efeito imediato. Os seguranças apareceram nas laterais do palco não para me retirar desta vez, mas para escoltar meu pai, se necessário. O conselho nomeia Olivia Henderson como CEO interina, continuou Mitchell. Dei um passo à frente. Agradeço a indicação, mas a recuso. Vou assumir o cargo de diretor de design, função que venho exercendo há 8 anos. O conselho pode procurar um CEO que lidere com integridade. A plateia irrompeu em aplausos. Meu pai estava sozinho no palco, enquanto seu império desmoronava diante dos nossos olhos. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Já está feito, respondeu Torres. Sua esposa garantiu isso. A decisão do conselho foi rápida e precisa. Mitchell manteve a ordem enquanto o mundo do meu pai desmoronava em tempo real. Também precisamos abordar a questão da representação enganosa aos investidores, anunciou Mitchell. Senhor Henderson, o senhor expôs esta empresa a uma enorme responsabilidade ao reivindicar a autoria de projetos que não criou. Meu pai pegou o microfone uma última vez. Esta é a minha empresa. Eu a construí do zero. Com o dinheiro da sua esposa e o talento da sua filha, rebateu Mitchell. Segurança, por favor, acompanhe o senhor Henderson para fora do palco. 2 guardas se aproximaram. Meu pai recuou, com um rosto roxo de raiva. Sua ingrata, ele apontou para mim. Depois de tudo que eu fiz por você. Você quer dizer tudo que você roubou de mim? Mantive meu tom de voz calmo e profissional. 8 anos do meu trabalho, $45.000 por ano, enquanto você cobrava $200 por hora pelos meus projetos. Isso acaba hoje. O prefeito se levantou, demonstrando claramente distanciamento. Acho que já vi o suficiente. A prefeitura vai revisar todos os contratos da Henderson Development para apurar possíveis fraudes. Uma repórter do Boston Globe levantou a mão. Senhorita Henderson, a senhora continuará trabalhando na Century Tower? Com certeza, mas com total transparência sobre quem o projetou. Os contratos serão alterados para refletir a verdade. E quanto ao papel do seu pai? Olhei para ele, que ainda estava parado entre os seguranças. O conselho irá determinar se existe alguma posição adequada às suas reais competências. Sugiro um consultor consultivo, disse Mitchell, com autoridade limitada, reportando-se ao diretor de design caso ele aceite. A humilhação do meu pai foi completa. Disse eu a consultor, reportando-se à filha que ele havia explorado. Nunca, ele cuspiu as palavras. Então você não tem papel nenhum, respondeu Mitchell simplesmente. A escolha é sua. Os guardas o escoltaram em direção à saída, passando por 300 testemunhas de sua queda. Enquanto a segurança conduzia meu pai em direção à saída, ele fez uma última tentativa desesperada de salvar alguma coisa. Isto é uma conspiração. A minha esposa estava mentalmente incapacitada quando fez estas alterações. Vou contestar todos os documentos. Torres pegou seu tablet. Eleanor antecipou essa alegação. Ela teve 3 psiquiatras independentes avaliando-a mensalmente de janeiro a setembro de 2024. Todos confirmaram sua plena capacidade mental. Gostaria de ver os relatórios? Meu pai parou de lutar. A expressão de luta sumiu do rosto dele quando a verdadeira extensão do plano da mãe ficou clara. O telefone dele tocou. Ele atendeu no viva voz. Richard, aqui é Charles do clube de campo. A diretoria realizou uma votação de emergência. Sua filiação foi revogada, com efeito imediato. Imediatamente após a ligação, recebemos outra.
Sr. Henderson, da Boston Business Alliance, sua palestra principal na cúpula do próximo mês foi cancelada. O fotógrafo do Globe capturou a cena perfeitamente, meu pai, telefone na mão, assistindo a toda a sua estrutura social desmoronar. A foto seria publicada na primeira página de amanhã com a manchete "O Castelo de Cartas de Henderson". Pai, eu disse baixinho. Todos se viraram para ouvir. Mamãe deixou uma carta para você. Ela está nos documentos da fundação. Torres entregou-lhe um envelope. As mãos do meu pai tremiam enquanto ele abria o envelope. Eu sabia o que estava escrito, minha mãe tinha me mostrado o rascunho. Ricardo. Eu te dei 30 anos para ser o homem que eu achava que você seria. Você escolheu diferente. Estou protegendo Olivia, não por maldade, mas por amor. A fundação irá apoiá-lo com um salário razoável se você trabalhar honestamente. A escolha é sua, como sempre. Ele amassou a carta. Não preciso da caridade da minha falecida esposa nem da minha filha ingrata. Então você precisa ir embora, disse Mitchell com firmeza. Agora. A segurança o acompanhou até a saída. 300 pessoas assistiram em silêncio enquanto Richard Henderson deixava seu próprio evento em desgraça. Em menos de uma hora, a história se espalhou por todas as plataformas. O site do Globe saiu do ar devido ao grande número de acessos. Última hora, CEO da Henderson exposto em esquema de fraude elaborado. Filha revela 8 anos de projetos roubados. Em 26 de outubro, era o assunto mais comentado em Boston. A hashtag Century Tower Truth teve 2,3 milhões de visualizações. A compilação de imagens de segurança que Derek havia fornecido viralizou, um vídeo em time-lapse de mim trabalhando durante milhares de noites enquanto meu pai levava o crédito por cada nascer do sol. A CNN Business repercutiu a notícia ao meio-dia, a arquitetura do engano, como uma mulher expôs a fraude corporativa por dentro. A Forbes publicou um perfil intitulado, Olivia Henderson, a verdadeira gênia por trás do horizonte de Boston. Meu celular explodiu de mensagens. 15 escritórios de arquitetura me ofereceram parcerias. O MIT entrou em contato, querendo que eu palestrasse em seu simpósio Mulheres na Arquitetura. O Instituto Americano de Arquitetos acelerou o processo de minha candidatura à bolsa de estudos. Mas as respostas mais significativas vieram de outras mulheres do setor. Obrigada por ter tido a coragem de se manifestar. Sua história me deu coragem para documentar minha própria situação. Meu chefe vem roubando meus projetos há 3 anos. Vou me encontrar com um advogado amanhã. A análise do Wall Street Journal foi particularmente prejudicial para meu pai. As ações da Henderson Development subiram 12% após a mudança na liderança, sugerindo que os investidores têm mais confiança em uma gestão transparente. Torres me encaminhou uma compilação de métricas. 450 mil compartilhamentos da história em 48 horas. Cobertura internacional em 12 países. 3 produtores de documentários solicitaram entrevistas. Sua mãe ficaria impressionada, disse ele. Ela esperava por justiça. Isto é uma revolução. Os investidores da Century Tower se reuniram novamente naquela tarde. Todas as 8 grandes empresas restabeleceram seus compromissos, mas com uma condição. Eu tive que ser o arquiteto principal registrado. Finalmente, disse um deles, sabemos que estamos investindo em talentos de verdade. A transformação na Henderson Development foi imediata e completa. Mitchell liderou o conselho administrativo em uma reestruturação completa ao longo da semana seguinte. Primeira providência, auditoria forense de todos os projetos. Cada desenho, cada crédito, cada assinatura. 5 arquitetos seniores que foram cúmplices no engano do meu pai foram demitidos por justa causa. Eles assinaram meus trabalhos, sabendo a verdade. Casa limpa, página em branco, anunciou Mitchell na reunião geral. Implementamos o protocolo de transparência de atribuição, cada contribuição de design foi rastreada, creditada e remunerada de forma justa. Os arquitetos juniores nunca mais veriam seu trabalho roubado. Os sócios da Century Tower exigiram uma reunião diretamente comigo, sem intermediários. No mesmo salão de baile do Ritz-Carlton onde meu pai havia caído, apresentei a visão completa e verdadeira, cada inovação, cada cálculo, com meu nome devidamente atrelado. Isso muda tudo, disse o principal investidor.
Não estamos apenas financiando um prédio. Estamos financiando uma nova geração de liderança ética. Eles aumentaram o investimento para US$ 500 milhões, com financiamento adicional para um programa de mentoria que eu propus, que visa inserir jovens arquitetas em grandes projetos. O preço das ações subiu mais 8%. A imprensa financeira atribuiu isso à restauração da confiança na integridade da liderança. 3 clientes importantes que estavam considerando cancelar o contrato mudaram de ideia. Nós priorizamos empresas que reconhecem seus erros e os corrigem, explicou um deles. Sarah Smith, que me apoiava em privado, tornou-se a nova chefe de implementação de design. Marcus Williams assumiu a gestão do projeto. Jennifer Park foi promovida a sócia sênior. O talento sempre esteve aqui, eu disse ao conselho. Estava sendo reprimido pelo ego de um homem. Em 1º de novembro, a Henderson Development havia se tornado um caso de sucesso na gestão de crises por meio da transparência radical. A Harvard Business School solicitou permissão para usar nossa história em seus estudos. As consequências para a família foram, como era de se esperar, complexas. Parentes que haviam permanecido em silêncio por anos, de repente se lembraram da minha existência. Tia Linda, irmã do meu pai, ligou alguns dias depois. Olivia, querida, eu sempre soube que você era talentosa. Seu pai jamais conseguiria criar algo tão brilhante. Você estava no funeral, Linda? Você ouviu o que ele disse? Você não disse nada. Bem, a dinâmica familiar é complicada. Não são. Você escolheu o dinheiro dele em vez da minha dignidade. É simples assim. Ela desligou. Outros 3 parentes tentaram abordagens semelhantes, todos querendo se reconectar agora que eu controlava a fortuna. Estabeleci uma regra simples: quem ficasse em silêncio não teria o direito de comemorar em voz alta. O tio Harold era diferente. O irmão da minha mãe me passou o cartão de Torres, a primeira pista no caminho para a justiça. Sua mãe planejou isso por 2 anos, ele me disse enquanto tomávamos café. Ela me fez prometer que eu só agiria se seu pai ultrapassasse os limites no funeral. Ela sabia que ele ultrapassaria. Sua crueldade se manifesta com mais intensidade quando ele pensa que venceu, disse ela. Por que ela não agiu antes? Ela queria dar-lhe oportunidades para mudar. Mesmo à beira da morte, esperava que ele demonstrasse alguma humanidade. A cláusula do testamento foi o seu teste final. Ele fez uma pausa. Ela também queria ter certeza de que você era forte o suficiente para lidar com o que viesse depois. Meu pai manteve silêncio absoluto durante 3 meses. Sem ligações, sem mensagens de texto, sem contato por meio de advogados. Ele havia se mudado da casa da família para um apartamento no centro da cidade. Sua cobertura foi vendida para cobrir honorários advocatícios e dívidas. Então, descobri algo que mudou tudo. No cofre da minha mãe, embaixo de documentos legais, estavam 53 cartas que ela me escreveu ao longo de 2 anos, uma para cada semana do seu planejamento, explicando cada decisão, cada medida de proteção que ela havia tomado. Minha querida menina. Se você está lendo isto, você já ganhou. Em janeiro de 2025, a completa decadência do meu pai já estava minuciosamente documentada. A revogação da licença do clube de campo foi mantida. Seu nome foi discretamente removido de conselhos de instituições de caridade, associações profissionais e registros sociais. As consequências financeiras foram severas, mas não cruéis. A fundação lhe forneceu uma ajuda de custo para despesas de subsistência confortável, mas não luxuosa. Ele nunca passaria fome, mas nunca mais moraria em coberturas ou dirigiria carros esportivos italianos. As consequências sociais são mais profundas. A elite de Boston operava com base em reputação e relacionamentos. Ambos sofreram danos irreparáveis. Antigos amigos atravessavam a rua para evitá-lo. Parceiros comerciais recusaram suas ligações. O gabinete do prefeito o afastou de todos os cargos consultivos da cidade. Então, 3 meses após a revelação, uma carta formal chegou à fundação, escrita à mão, não digitada. A caligrafia característica do meu pai, mas de alguma forma diferente, menor, mais cuidadosa. Olivia. Passei 3 meses em terapia, por exigência da diretoria, caso eu queira ocupar qualquer cargo na empresa. O Dr. Brennan me obrigou a confrontar verdades que evitei por 60 anos.
Agora vejo o que me recusei a ver durante 32 anos. Você era o talento, a visão, o futuro. Eu era apenas o vendedor que teve sorte de casar com a sua mãe e ser o seu pai. Meu narcisismo, é assim que o Dr. Brennan o chama, me fazia acreditar que eu merecia crédito por tudo ao meu redor. As conexões da sua mãe, seus projetos, até mesmo a benevolência da fundação. Agora, não estou pedindo perdão. Estou pedindo a oportunidade de conquistar um pequeno espaço na empresa que afirmei ter construído, mas que, na verdade, você criou. Ricardo. Mitchell apresentou a proposta ao conselho. Ele está solicitando o cargo de consultor, com horário reduzido, reportando-se a Olivia e focando apenas no relacionamento com fornecedores, área na qual ele realmente possui experiência. O que você acha? Ele pode pegar 3 meses de liberdade condicional. Uma declaração falsa, um crédito roubado, e ele está fora para sempre. Isso é generoso. É o que a mãe gostaria. 6 meses depois, em março de 2025. A cerimônia de inauguração da Century Tower atraiu 1.000 pessoas. O prefeito falou sobre a nova era de desenvolvimento transparente de Boston. O governador elogiou a liderança ética nas empresas americanas. Eu estava no pódio onde meu pai havia caído. Mas não senti nenhuma satisfação com o paralelo. Não se tratava de vingança. Tratava-se de construir algo real. A Century Tower não se ergue do engano, mas da verdade, comecei. Cada viga, cada ângulo, cada inovação provém de talento reconhecido e trabalho devidamente creditado. Este edifício servirá de prova de que integridade e sucesso não são mutuamente exclusivos. Meu pai estava sentado na 10ª fila, não no palco, nem na área VIP. Ele usava um terno simples, nada italiano. Ele fez anotações durante meu discurso, prestando atenção de verdade, talvez pela primeira vez. A transformação da Henderson Development estava completa. Receita aumenta 30% sob liderança transparente. Os índices de satisfação dos funcionários atingiram o nível mais alto de todos os tempos. O sistema de atribuição tornou-se um modelo da indústria adotado por empresas em todo o país. A Fundação Eleanor Henderson distribuiu $5 milhões ao MIT, financiando bolsas de estudo para mulheres na área de arquitetura. 23 jovens mulheres já estavam matriculadas, com as mensalidades pagas e seus talentos cultivados. O sucesso construído sobre mentiras sempre ruirá, eu disse à multidão. Mas o sucesso construído sobre a verdade, isso sim cria um legado. Após a cerimônia, meu pai se aproximou. Tínhamos tido 6 meses de interação limitada, apenas profissional. O discurso foi excelente, disse ele em voz baixa. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela sabia que esse dia chegaria. Ela sabia de tudo, não é? Ela sabia o suficiente. Ele assentiu com a cabeça, começou a sair, mas depois voltou. Eu também estou orgulhoso. Seja lá o que isso signifique agora. Tem algum valor, eu disse. Nem tudo, ainda não, mas alguma coisa. Os novos limites estabelecidos com meu pai eram claros, profissionais e inegociáveis. Jantares mensais, última quinta-feira de cada mês, das 19 horas às 21 horas em ponto. Não na casa da família, que havia sido vendida, e a renda foi destinada à fundação. Nos encontrávamos em restaurantes tranquilos, públicos, mas não famosos. Como está o projeto Riverside? Ele perguntava. Dentro do prazo. O cliente aprecia a transparência na faturação. Lembro-me de quando apresentei a proposta inicialmente. Quando você apresentou a eles meus projetos preliminares, sim. Ele fazia uma careta, mas não discutia mais. O Dr. Brennan aparentemente havia feito progressos. No escritório, a interação era estritamente profissional. Ele participava de reuniões com fornecedores onde seus relacionamentos ainda tinham valor, mas todos os e-mails eram encaminhados primeiro para Jennifer Park. Todas as sugestões foram documentadas. A confiança, uma vez destruída, não pode ser reconstruída apenas com pedidos de desculpas. Tenho estado a pensar na conta Morrison, disse-lhe durante um jantar. Envie pelos canais adequados, mesmo para observações casuais. Principalmente para essas. Agora documentamos tudo. A conversa mais difícil aconteceu em abril. Quero pedir desculpas publicamente, disse ele.
O Dr. Brennan acha que isso ajudaria. Ajudar quem? Eu, obviamente, mas talvez outros também. Homens como eu que roubaram o crédito, que suprimiram o talento. Um pedido público de desculpas pareceria meramente simbólico agora. Então, o que seria suficiente? Tempo. Consistência. Anos respeitando limites sem ultrapassá-los. Você me roubou 8 anos. Não há como apressar a redenção. Ele aceitou. Que escolha ele tinha? Somos colegas, eu lhe disse firmemente. Não somos mais a família que éramos antes. Não somos mais inimigos, mas sim colegas de profissão com um histórico complexo. É tudo o que talvez sejamos. Sua mãe esperava mais. Mamãe tinha muitas esperanças. Mas se contentou em me proteger. Esse é o seu verdadeiro legado, saber quando a esperança não basta. No fim das contas, o maior presente da minha mãe não foi o dinheiro, nem mesmo o controle da empresa. Era a permissão para escolher a mim mesma. Sua última carta, datada de uma semana antes de sua morte, expôs tudo. Minha querida Olivia. Se você está lendo isto, seu pai lhe mostrou quem ele realmente é, e você mostrou ao mundo quem você realmente é. Eu não te dei riqueza, ela sempre foi sua, conquistada por sua mente brilhante e mãos dedicadas. Eu simplesmente criei um mecanismo para que a verdade viesse à tona. O poder não se resume a controlar os outros. Trata-se de criar algo significativo, algo que perdure além do nosso ego individual. Seus designs perdurarão por gerações. As mentiras do seu pai já ruíram. Fiquei mais tempo do que deveria, na esperança de que ele mudasse, na esperança de que você nunca precisasse dessas proteções. Mas a esperança sem ação é apenas ilusão. Então agi silenciosamente, com cautela, construindo uma fortaleza de documentos legais e estruturas financeiras que seriam ativadas somente se necessário. Você pode estar se perguntando por que eu não fiz isso antes. A verdade é que eu precisava saber se você estava pronto, não apenas para o confronto, mas para o que vem depois. O poder exige sabedoria. O sucesso exige graça. Agora você tem os dois. Não busque vingança. Busque a restauração do seu nome, do seu trabalho, do seu valor. Estabeleça limites não como muros, mas como pontes com praças de pedágio. Algumas pessoas conquistam passagem livre por meio do respeito constante. Outros pagam o preço do acesso limitado, e alguns encontram a ponte permanentemente fechada. Todas as três são opções válidas. Seu pai é quem ele é. Esse é o fardo que ele tem que carregar. Seu fardo é escolher quanto do peso dele você ajudará a suportar. Escolha com sabedoria. Escolha com base na sua cura, não no conforto dele. Construa coisas belas, minha querida. Construa-os com a verdade. Com todo o meu amor. Mãe. Dobrei a carta e a guardei novamente no cofre. Amanhã, a primeira viga da Century Tower será instalada. Meu nome estaria na pedra fundamental, finalmente, por direito. A fundação havia crescido e agora possuía um patrimônio de 100 milhões. O programa de mentoria havia se expandido para todo o país. Minha história inspirou propostas legislativas sobre direitos de atribuição nas indústrias criativas. Mas esta noite, eu estava no meu próprio apartamento, comprado com meu próprio dinheiro, olhando para meus próprios projetos na minha própria mesa de desenho. O nome de ninguém mais jamais ofuscaria o meu. Essa é a verdadeira herança que minha mãe me deixou, a certeza inabalável de que mereço ser vista, reconhecida e valorizada exatamente por quem eu sou. Estabelecer limites não é crueldade. É necessário. O respeito próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E, às vezes, o maior amor que um pai pode demonstrar é ensinar ao filho quando parar de ter esperança e começar a se proteger. É aqui que a minha história termina, mas espero que seja onde a sua começa. Se você está lidando com familiares que diminuem seu valor ou roubam sua luz, lembre-se. Você merece reconhecimento por suas contribuições. Você merece que seus limites sejam respeitados. E você merece relacionamentos que honrem quem você realmente é. Obrigado por ouvir. Você é valioso, Você é suficiente. E você não precisa da assinatura de mais ninguém no trabalho da sua vida.